Hoje eu vim falar sobre um tema que interessa e confunde a todos nós tecidistas, que é a questão da nomenclatura. Não existe uma nomenclatura padronizada para os truques e movimentos do tecido acrobático aqui no Brasil. Não existe. Por quê? Boa parte do nosso aprendizado da técnica aérea, da técnica do tecido acrobático, foi feito de modo oral, na prática. Isso significa que as pessoas aprenderam nos circos de lona essa técnica com um outro artista que mostrou para ela, que falou, e não existe uma literatura, um lugar em que esses nomes, esses truques estão anotados, né? Aí eu inventei essa queda, está aqui descrita com o nome que eu dei, patenteada, e as pessoas podem consultar isso. Não. O ensino desses movimentos começou assim, né? Oralmente, com as famílias circenses, e a itinerância desses artistas, não só do circo de lona, mas agora de pessoas que viajam trabalhando com circo, que viajam estudando, faz também com que venham nomes de outros países, de outras regiões, e aí normalmente você que se torna professor mantém os nomes que você aprendeu com os seus mestres, com os seus professores e passa isso adiante para os seus alunos. O que eu acho mais importante é que isso aconteça, que você, professor, os professores que trabalham com você, os alunos que você forma, para quem você dá aula, tenham uma nomenclatura em comum, porque isso facilita extremamente o seu processo de ensino e o aprendizado dos alunos também. Então, toda vez que eu vou fazer um movimento, eu não preciso mostrar, porque o aluno sabe o nome. Quando eu falo aquele nome, ele já sabe o que ele precisa fazer. E se todos os professores de uma mesma escola usarem os mesmos nomes, maravilha, você pode trocar alunos de turma, repor aulas e tudo funciona bem. Isso também facilita a memorização do aluno, porque ele não tem só aquele registro visual do movimento, ele tem um nome para aquele movimento que permite com que ele salve o vídeo lá no celular dele com esse nome, que ele anote no seu caderninho com esse nome. Eu acho que se existisse uma padronização nacional de nomes, isso facilitaria o intercâmbio entre professores, entre praticantes, né? Mas apagaria também essa identidade, essa pluralidade de nomes. Particularmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de saber todos os nomes, anotar todos e conhecer o movimento, a subida, a figura, pelo máximo de nomes possíveis. Mas, na minha metodologia, eu tenho definidos os nomes que eu uso, um ou dois, às vezes eu tenho mais de um, para os alunos. Então, os alunos sabem esse nome, é o nome que eu uso, é o nome que eu defini, e eu tenho uma tendência por buscar nomes mais descritivos. O que significa? Que dificilmente eu vou chamar uma subida de subida do macaquinho. Por quê? Porque eu vou descrever um movimento, eu vou falar que é uma subida invertida com apoio dos pés. Porque eu quero que com esse nome descritivo eu gere uma memória do movimento para o aluno e não um nome arbitrário. Então, por exemplo, uma subida que eu aprendi como subida da aranha, que é quando a gente inverte com o tecido separado, pernas por dentro, e trava uma curva em cada tecido. Eu chamo essa subida de duas curvas, uma em cada tecido. Por quê? Porque eu também posso inverter ali e travar as duas curvas no mesmo tecido. E aí é a subida de duas curvas no mesmo tecido. Então, para mim, esse nome descritivo funciona muito, ele me faz decorar muito o movimento, ele faz com que os alunos entendam muito rápido o que eu quero que eles façam e decorem, porque a hora que eu falo o nome, ele já lembra, inclusive, o movimento que ele tem que fazer. Claro que esse método não funciona 100%, não tem como eu descrever uma sequência inteira, é a sequência da chave de cintura enrolando duas vezes a perna de cima e travando a curva. Isso não é um nome, isso é uma descrição do movimento que é a grega, né, por exemplo. Tem nomes que eu mantenho, os nomes que eu aprendi como a grega, por exemplo, né, e no geral esses nomes que eu mantenho são os nomes que são, entre aspas, quase que padronizados, né? Porque em muitas regiões, em muitos lugares as pessoas chamam a grega de grega, a secretária de secretária, o portô de portô. Ainda assim, para esses movimentos existem variações. Esses que são muito gerais eu mantenho, e quando é uma sequência de movimentos eu gosto de dar um nome para essa sequência. E aí o aluno sabe o nome da sequência e dentro dessa sequência um movimento vai fluindo para o outro. Existe nome para algumas dessas figuras e movimentos que a gente passa no meio da sequência, às vezes não, mas o aluno aprende na minha metodologia a sequência de uma maneira que ele passa por todos esses elementos e aí quando ele sabe qual é a sequência, ele decora a sequência toda.
Muitas vezes a sequência é constituída de elementos que ele já conhece. Então, por exemplo, tem uma sequência aqui que a história do nome dela é legal também, que é a sequência romana. É uma das sequências que eu ensino, né, na família de chave de cintura. Por que a gente chama ela de romana? Em referência à grega, porque a grega a gente faz a chave de cintura, enrola a perna de cima. Na romana a gente faz a chave de cintura, enrola a perna de baixo. E aí é uma sequência que tem várias figuras, inclusive uma que parece muito a grega, tem um espacate, tem uma prancha. Então a gente fala que a sequência romana passa por elementos que os alunos até já conhecem de outras posições. Uma boa fonte para estudo de nomenclatura, estudo em si do tecido por uma abordagem mais pedagógica, mais metodológica e organizada, é esse livro maravilhoso, Técnicas Circenses Aéreas, que se você não conhece eu recomendo demais, do queridíssimo Carlos Sugawara. Uma coisa que ele traz aqui de muito valiosa a maioria dos movimentos, ele tem mais de um nome, mais de um idioma, então isso enriquece, né, essa pesquisa nossa por vocabulário, por entender que não existe um nome só, que a gente pode ter mais de um nome. E ele traz uma perspectiva de dividir os movimentos por famílias, tá? Que eu uso muito, inclusive eu criei outras famílias além do que ele propõe aqui no livro, né? Para facilitar o meu processo de preparação de aulas e de ensino com os alunos, né? Ele divide os movimentos pela base, né, deles. Então, por exemplo, tem a família posição invertida, que seriam os movimentos que começam com as inversões. Eu adaptei na minha metodologia isso para os movimentos a partir da inversão fechada, inversão afastada, inversão com tecido junto, inversão com tecido separado. Então eu fui dividindo em mais caixinhas isso. Tem a família chave de pé, trava de pé. Tem a família chave de cintura. E ali você coloca os movimentos, as subidas, as sequências, as quedas. Tem sequência que eu nem tenho um nome específico. Eu falo, por exemplo, é a sequência do portô 1. E aí eu tenho uma família, portô, onde vai ter várias entradas para o portô, onde vão ter várias sequências a partir dele. E aí eu tenho a sequência 1, sequência 2, e aí o aluno sabe qual é essa sequência, né? Às vezes o nome é uma particularidade dela, então sequência do portô pelo espacate. E aí o aluno já sabe que aquela entrada pelo espacate é uma sequência do portô que tem mais flexibilidade, tá? O que quero trazer disso? Não existe uma nomenclatura padronizada. Isso não deve ser encarado como um problema, isso facilitaria? Sim, mas não é assim. E não tem como a gente apagar toda essa história, né? Todo esse movimento que existe na língua e existe também se a gente pensar nas nomenclaturas do tecido acrobático. Porém, você deve sim, com os seus alunos, com os seus colegas de trabalho, ter uma nomenclatura definida, porque isso vai facilitar imensamente, como já disse, o trabalho de todos vocês e a memorização do aluno. No mais, né, vamos respeitar a variação linguística dos nomes e ter essa linguagem clara e definida com os nossos alunos para facilitar o nosso trabalho. E os alunos também precisam ter noção de que existem outros nomes, né? Deixe isso claro para eles. Porque senão às vezes ele vai em outra escola e fala, ah não, isso não chama grega, isso chama balão, tá? Não, ele precisa saber que isso tem vários nomes, né? Mas que na escola que ele faz aula, a gente chama de balão, esse movimento, por exemplo, e é assim que a gente vai trabalhar nas aulas, tá? É isso que eu queria trazer no geral. Deixem nos comentários a perspectiva de vocês sobre isso, se vocês têm uma nomenclatura definida, o que vocês acham desse tema. Estou aqui para que a gente troque, né? Tem esse espaço para conversar sobre esses assuntos e até a próxima!